Fala galera, eu sou Alan, investidor personal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Bitcoin. O que é o Bitcoin, a sua origem, os pontos-chave para você entender sobre o Bitcoin. E no final do vídeo eu vou trazer para vocês uma matéria do Money Times falando se ainda vale a pena investir em Bitcoin e as suas principais recomendações para fevereiro em relação às criptomoedas. Mas antes de mais nada, não deixe de se inscrever no meu canal, curte esse vídeo, isso vai me ajudar bastante para trazer mais conteúdos para vocês e deixe nos comentários. Você tem Bitcoin em sua carteira? Você tem alguma criptomoeda em sua carteira de investimentos? Bom, galera, até quem não investe pôde perceber essa semana o crash do Bitcoin, a sua desvalorização, o movimento de queda que ele teve expressiva nos últimos dias. Ele chegou a tocar 60 mil dólares, um pouquinho abaixo de 60 mil dólares, e ele tinha batido a sua máxima em 125 mil dólares. Isso, obviamente, sai em tudo quanto é tipo de mídia. Mas a pergunta é, você sabe o que é o Bitcoin? Ouvi falar, acredito que praticamente todo mundo já ouviu falar. Mas conhece um pouco sobre o Bitcoin? Então vou falar para vocês aqui de maneira resumida. Acredito que não vai passar mais de 5 minutos aqui a minha explicação sobre o Bitcoin, sem enrolação, para você entender o que é o Bitcoin. Bem, ele foi criado em 2008, 2009 por um indivíduo ou um grupo que tem a denominação de Satoshi Nakamoto. E ele nada mais é que uma moeda digital. Só que ela tem uma diferença em relação às tradicionais moedas físicas que a gente tem aí no nosso alcance. Ela é descentralizada. E o que isso significa? Que ela não passa por bancos. Ela não é emitida ou controlada por bancos. Ela funciona com uma tecnologia chamada blockchain. Ela funciona uma rede de blockchain, ou cadeia de blocos, que nada mais é que um registro público, compartilhado e imutável de todas essas transações que a gente vê aí de Bitcoin. E é essa tecnologia que garante a sua segurança e a sua transparência. E é essa tecnologia também que garante essas transações de indivíduo para indivíduo e não passa, como eu falei para vocês, pelos bancos. Assim, vocês podem comprar, por exemplo, essa caneta aqui de mim utilizando o Bitcoin, sem que o banco saiba disso, sem que os bancos centrais tenham conhecimento dessa transação. Então suponha que eu quantifique essa caneta no valor de 1 Satoshi, que é a unidade mínima do Bitcoin. Vocês vão transferir para mim um Satoshi. Eu posso ter minha carteira digital aqui, dou os dados para vocês, vocês transmitem para mim esse 1 Satoshi e eu envio a caneta para vocês. Fizemos uma transação com base no Bitcoin, sem que o Banco Central saiba. Quando a gente, por exemplo, faz um Pix, você transfere um Pix para essa caneta aqui, passa pelo crivo do Banco Central. O Banco Central sabe dessa transação. Essa é uma diferença importantíssima entre uma moeda digital e uma moeda física. Vale lembrar também que o Bitcoin foi a primeira e ela é a mais conhecida criptomoeda que foi criada. Mas temos várias outras. Uma segunda muito conhecida também é o Ethereum, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Bom, e hoje a regra do jogo é o seguinte, só vai ser possível criar 21 milhões de Bitcoins e a cada 4 anos tem um halving. Eu vou tentar deixar aqui para vocês um vídeo que eu fiz sobre o halving, o último halving que teve, para vocês entenderem melhor sobre esse mecanismo. Mas basicamente, quando tem um halving, você diminui a produção pela metade. Então, até determinado ano, vão ser minerados, que é o termo que a gente usa para criar novos bitcoins, 21 milhões de bitcoins. Isso torna o quê? Torna essa moeda escassa. Quando se tem uma escassez de alguma coisa, existe uma procura sobre ela e o valor dela aumenta. Esse é o grande trunfo do Bitcoin. E para que serve o Bitcoin? Essa é uma dúvida que as pessoas mais leigas têm. É igual eu falei para vocês em relação à caneta. Pode servir para a compra de produtos, transferências internacionais rápidas. Por exemplo, eu posso transferir o Bitcoin de maneira muito rápida lá para o Japão, no outro lado do mundo. Mas ultimamente ela vem ganhando notoriedade por ser considerada por muitos uma reserva de valor, assim como o ouro. Só que aqui a galera costuma chamar de ouro digital. O Bitcoin tem esse apelido também. E em muitos casos, dada a sua volatilidade, o Bitcoin é muito volátil. Conforme eu falei para vocês, ele saiu de 126 mil dólares para 60 mil dólares. E eu já disse para vocês em outras oportunidades que eu já vi o Bitcoin sair de 62 mil dólares para 16 mil dólares. Foi até quando teve a quebra da FTX, que era uma corretora de criptoativos. Foi um golpe, uma fraude, e acredito que o cara está preso até hoje, o dono da FTX. Na época foi um escândalo. Então essa volatilidade dele serve como uma especulação financeira também. Muita gente usa o Bitcoin comprando e vendendo, fazendo trades, trabalhando alavancado. Quando você não tem aquele dinheiro, você pega emprestado da corretora para tentar ganhar dinheiro com o Bitcoin ou qualquer outro ativo, pode ser até uma ação. Então tem muito isso
de ser uma especulação. Em resumo, nada mais é que um dinheiro digital. Beleza, entendi o que é o Bitcoin, Alan, entendi como ele funciona, mas por que ele está caindo tanto? Por que ele teve tanta volatilidade? Por que ele teve essa queda expressiva de perder mais de 50% do seu valor de mercado? Bom, toda vez que tem essas quedas, existem as explicações dessa queda, né? E são sempre diferentes, em alguns sentidos geopolíticos, por exemplo, mas algumas não. Eu tenho aqui uma matéria da Suno, posso deixar para vocês, e vou ler para vocês os motivos que os especialistas acreditam que ele tenha caído tanto. A matéria aqui diz para a gente que o Bitcoin está sendo pressionado por alguns fatores, incluindo a redução de posições alavancadas, que foi isso que eu falei para vocês. E aí ele explica aqui, isso porque em meio de movimentos de queda dos preços, contratos futuros foram liquidados de forma automática e pressionaram ainda mais o ativo. Basicamente é o seguinte, muitas posições estavam alavancadas, as corretoras que emprestam dinheiro para esses investidores usaram essas garantias e venderam os bitcoins, fazendo com que o ativo caísse ainda mais. E aí quando acontece isso, há um derramamento de sangue. Vários investidores perdem tudo que têm. Aqui também ele traz o contexto macroeconômico, marcado por preocupações setoriais e decisões de política monetária, também tem contribuído para o cenário de queda do Bitcoin. E já tem até especialistas aqui, eu estou vendo em outro site, chamando esse ciclo do Bitcoin de inverno cripto, que é quando o Bitcoin tem essas quedas muito fortes e passa ali para o momento em que o Bitcoin fica desvalorizado, referente ao valor máximo que ele teve. Fica durante alguns anos ali num valor muito abaixo do valor que já teve em suas máximas. Aqui ele diz o seguinte, esse movimento foi intensificado pela redução de liquidez promovida pela Federal Reserve, o Fed, o Banco Central norte-americano, que diminuiu o crédito interbancário e forçou bancos e investidores a reduzir alavancagens e vender ativos de risco. Foi aquilo que eu falei em relação à matéria da Suno. E basicamente é isso. É tensões geopolíticas, juros mais altos nos Estados Unidos. Nessas tensões geopolíticas que a gente anda vendo por aí, forçaram ETFs de bitcoins. E esse é um ponto importante. Antigamente não tinha ETFs de bitcoins. Mas nesses últimos anos foram lançados novos ETFs de criptoativos e até contribuiu para que o Bitcoin chegasse a 125 mil dólares. E deu até mais credibilidade para as criptomoedas. Mas é aquilo. Se existe uma forte, ou melhor, se existe um forte movimento de venda, o preço do ativo no mercado ele vai cair. Foi o que aconteceu com o Bitcoin. Beleza, lá, entendi um pouco isso aí, mas e agora? O que fazer? Vale a pena investir em Bitcoin? Bom, o que os analistas falam, os especialistas em criptomoedas falam, que é um momento de cautela. E eu até concordo com isso. Mas essa queda foi expressiva. A gente tem aí o valor que ele teve ao longo do ano passado nas máximas históricas. E eu tenho a minha estratégia. Eu, da última vez que isso aconteceu, eu investi até pouco dinheiro, muito pouco dinheiro em Bitcoin, tinha muito medo, né? Assim, quando eu comecei a investir em ações, eu também tinha medo de investir pouco, eu também fiz isso com Bitcoin. Eu boto o pezinho bem devagar ali para entender o mercado melhor e cada vez que eu vou entendendo, eu vou montando as minhas posições. Da última vez eu fiz isso. Eu comprei o Bitcoin em valores mais altos, quando ele estava caindo, só que fui comprando aos poucos. E depois eu fui até entender que isso era uma estratégia que a maioria dos especialistas apontam como sendo uma estratégia mais cautelosa e correta. Porque se eu tenho, um exemplo, 10 mil reais agora, tudo que eu tenho para investir, e eu boto no Bitcoin a 125 mil dólares, por exemplo, eu estaria desesperado hoje. E isso é muito ruim. Então eu fiz assim no último ciclo de baixa dele. Eu comprei na época a menos de 50 mil dólares, depois fui comprando a 40, comprei a 35, e aí caiu para 16, eu me assustei e esperei. Esperei bastante. E ficou um bom tempo, ó. Nesse patamar de 17, 20 mil, 17, 20 mil, não se falava em Bitcoin, as notícias eram sempre negativas. Quando o Bitcoin está caindo, ele é horrível, quando está subindo, ele é maravilhoso. O mercado é assim, com as ações também são assim, né? É a hora da bolsa, a bolsa explodiu, não sei o quê, melhor investimento do ano, não sei o quê. Aí quando a bolsa tomar um tombo para baixo, a bolsa acabou, é o pior investimento, bolsa é isso, bolsa é aquilo. A gente já está acostumado com como funciona, pelo menos quem acompanha o mercado financeiro em relação às notícias. Se você seguir notícia, realmente você só vai perder dinheiro. Mas você tem que extrair dali, que a manchete é para te chamar a atenção, mas quando você lê a matéria, você tem que extrair dali as possibilidades que você pode fazer e a maneira que você vai se enquadrar no mercado ali, de acordo com o teu perfil, para tentar ganhar algum dinheiro, sempre minimizando os riscos. Então eu fiz assim no passado. E quando ele começou a subir um pouco, o ativo começou a se valorizar de novo, no caso o Bitcoin, eu comecei a fazer compras também picadas. Eu comprei a 20 e poucos mil dólares, 27 mil dólares, 35 mil dólares, até chegar a 90 mil dólares.
e aí eu vendi. Na verdade, eu tinha até uma meta na minha cabeça que quando chegasse a 80 eu ia liquidar minha posição. Mas eu liquidei um pouco, aí depois chegou a 90 eu vendi o restante. Fiz alguns trades aí em relação a 90 e 100 mil dólares, que não parava de subir, né? E quando ele começou a cair, eu fiz a mesma coisa. Eu comprei um pouquinho a 100 mil, aí depois caiu, chegou a 80 mil, comprei mais um pouquinho. Nessa queda agora eu comprei a 70 e estou fazendo isso. Só que quanto mais ele cai, é uma estratégia que eu estou adotando agora. E no futuro a gente vai ver, eu vou trazer para vocês o resultado. Se eu tomar prejuízo, eu vou falar para vocês. Se eu tiver um lucro, eu vou falar para vocês também. Não tem motivo para mentir. Quando ele cai, e cai mais, por exemplo, ele chegou a 60 mil dólares. Infelizmente, quando ele chegou a 60 mil dólares, foi na madrugada aqui do Brasil, né? E eu não estava acordado, não investi. Mas agora estou esperando. Eu acho que ele volta a 60 mil dólares. E aí eu pretendo comprar mais. Se ele chegar a 50, eu vou comprar mais. Só que eu tento aportar um pouco mais. Eu tento fazer um preço médio com base na parte mais baixa que ele chega ali, botar mais dinheiro. Quando ele estava 100 mil dólares, eu botei pouquinho. Quando ele estava 80, eu botei mais do que eu botei quando estava 100. Quando ele chegou a 70, eu comprei mais do que quando ele estava 80. E assim eu fui diminuindo o meu preço médio. E aí a esperança que eu tenho e a posição que eu acredite é que ele vai se valorizar ao longo do tempo, justamente pelas suas características de escassez. Daqui a pouco vem outro halving por aí. Ele vai ter essas notícias assim, tá vendo um halving, o ciclo passado foi assim, a gente tem ao longo da história que ele se valorizou tanto, e isso acho que vai ser positivo para o Bitcoin. Não é nenhuma recomendação que eu estou falando aqui, mas é uma estratégia. E aqui alguns especialistas na matéria da Money Times deu 21 recomendações de criptomoedas para fevereiro. Inclusive, 2 chamaram a atenção, que foram as stablecoins lastreadas em ouro, que eu também achei interessante. Não conheço muito, eu vou estudar mais sobre elas. E as recomendações foram o seguinte. Primeira da lista aí foi o Bitcoin, com 9 recomendações, número de indicações. A segunda foi o Ethereum, 8. Solano, 5. Eu não sei como é que se pronuncia isso, mas parece que é Hyperliquid, 3 recomendações. Avalanche, 3 recomendações. XRP, 3 recomendações. Arbitrum, 3 recomendações. EV, 2 recomendações. Chainlink, 2 recomendações. Sui, 2 recomendações. Shout, 1 recomendação. E aí vem aqui todas elas com uma recomendação. Pax Gold, que provavelmente é essa lastreada em ouro. Jupiter, Chilis, BNB, Ondo, Story, Uniswap, Sky, USDC e Bitcoin Cash. Bom, essas foram as recomendações aqui da Money Times. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários aí, alguma coisa que vocês não entenderam. Mas se você não conhece o Bitcoin, eu acho que vale a pena você ir um pouco mais a fundo, procurar mais sobre o Bitcoin, ver se ele faz algum sentido para você. Se não fizer sentido, beleza, fica de fora. Se você tiver uma emoção forte, aguentar essas oscilações, de repente vale a pena você pensar sobre isso. Não é nenhuma recomendação, mas foi assim que eu fiz. E eu quero que vocês deixem nos comentários. Você tem Bitcoin ou alguma outra criptomoeda em sua carteira de investimentos? Pode ser Ethereum, Cardano, Solano. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.